Encontros assustadores com criaturas desconhecidas foram registrados em vídeo, deixando todo mundo completamente chocado. Esses momentos de arrepiar desafiam qualquer explicação lógica. O que acontece depois vai fazer você repensar tudo o que acredita sobre o que pode estar escondido nas sombras. Número 1. O visitante da festa reuniões de família costumam ser sinônimo de alegria, risadas e memórias felizes. Mas e se algo além das pessoas estivesse presente? Em uma festa de aniversário no Uruguai, uma família decidiu gravar um vídeo para registrar o momento especial. Tudo parecia normal, até que eles assistiram à gravação depois. Foi aí que notaram algo totalmente perturbador. Um rosto encarando pela janela que dava para o quintal. Aquela parte da casa estava fechada há anos. Ninguém podia entrar ali. Depois daquela noite, o ambiente mudou. Uma sensação estranha e pesada tomou conta da casa. Era como se algo tivesse saído dali e o seguido até o presente. A partir daquele momento, não era mais só a casa que parecia assombrada. Eram eles. Número 2. O corredor da estrada. Um grupo de amigos voltava para casa tarde da noite, gravando a viagem de forma descontraída. Tudo parecia tranquilo. Apenas uma estrada deserta se estendendo à frente. Mas quando a câmera virou de leve para o lado, algo absolutamente aterrorizante surgiu. Uma figura humanoide corria ao lado da rodovia. No início parecia estar longe, mas em questão de segundos disparou na direção do carro em uma velocidade absurda, impossível para um ser humano. Seus movimentos eram duros, descoordenados, quase mecânicos. Ficou claro. Aquilo não era uma pessoa comum. Parecia ter um único objetivo: alcançá-los. Até hoje ninguém sabe o que era, nem por que os perseguiu naquela noite. Número 3. O segredo abandonado. Existem muitas casas abandonadas escondidas em meio à mata, mas você já parou para pensar por que elas realmente foram deixadas para trás? Um rapaz curioso decidiu investigar por conta própria. Ao entrar, o silêncio era tão denso que parecia grudar na pele. Mas então, um som vindo da janela o fez congelar. Ele se virou, o coração acelerado, e viu o que parecia ser uma figura humanoide com unhas longas e afiadas, pele extremamente pálida e uma presença hostil. Aquilo foi o suficiente. Sem pensar duas vezes, ele saiu correndo do lugar, deixando a casa como todos os outros antes dele, sem olhar para trás. Número 4. O visitante da construção. Um trabalhador da construção civil teve um lembrete sombrio de seu ofício enquanto escavava um terreno. Sem aviso, uma figura sombria saiu silenciosamente das sombras e atravessou até o outro lado. De repente, uma pilha de chapas metálicas empilhadas desabou com um estrondo. Assustado, ele se virou. E lá estava a figura, completamente branca, parada, olhando diretamente para ele. Era como se aquilo tivesse derrubado os materiais propositalmente, como um aviso. A obra estava parada há décadas e nenhuma construção durava muito ali. Os trabalhadores simplesmente iam embora, sem dar explicação. Talvez agora ele soubesse o motivo. Número 5. O pesadelo em plena trilha. Quando uma criança conta uma história estranha, a tendência é achar que tudo não passa de imaginação. Mas dessa vez havia prova. Um menino caminhava sozinho por uma trilha no meio da floresta, aproveitando o passeio, até perceber algo estranho. Uma figura escura se escondia entre as árvores. Entrou em pânico, tropeçou, caiu, mas teve inteligência suficiente para correr dali o mais rápido possível. O que ele viu definitivamente não era normal. E por sorte, uma câmera de segurança próxima capturou tudo. Ninguém poderia dizer que ele inventou. Número 6. O seguidor silencioso. Um homem caminhava de volta para casa, seguindo sua rotina habitual, totalmente alheio ao fato de que não estava sozinho. Nada parecia estranho. Nenhum passo atrás, nenhum som fora do comum. Mas, quando as imagens da câmera de segurança foram analisadas depois, algo assustador apareceu. Uma figura escura o seguia, sempre a uma certa distância, nunca se aproximando demais, nunca tentando contato, apenas caminhando atrás dele com um propósito. O que será que ela queria? E mais importante, será que essa entidade já seguiu outras pessoas também? Número 7. Sopre as velas. A festa de aniversário estava no auge. Música, risadas, a luz das velas criando um clima acolhedor. Mas tudo mudou quando a família assistiu à gravação depois da comemoração. Por trás da aniversariante surgiu uma figura pálida, de cabelos longos e soltos, parada como se observasse tudo. Ninguém havia notado durante a festa. Ninguém sabia de onde aquilo tinha vindo.
Alguns disseram que era apenas um jogo de luzes, mas tradições antigas pensam diferente. Segundo antigas crenças pagãs, aniversários eram momentos de alta vulnerabilidade, quando os espíritos podiam se aproximar. As velas eram acesas para afastá-los, mas naquele dia, uma entidade conseguiu passar. Número 8. O observador silencioso. Às vezes a gente acha que sabe a história de um lugar, mas certos locais se recusam a deixar o passado para trás. Um casal se mudou para uma casa antiga, ciente do histórico sombrio do local, mas não imaginavam que viveriam aquilo pessoalmente. Ao tirarem uma foto despretensiosa, perceberam algo inquietante. O reflexo de uma figura sombria no espelho. Não dentro da casa, mas do lado de fora, na janela. Estava ali o tempo todo. A câmera registrou o que os olhos não perceberam. A pergunta que ficou foi: era a primeira vez que ele os observava, ou ele já estava ali há muito tempo? Número 9. Figuras encapuzadas. O que será que está acontecendo por ali? Ninguém deveria estar naquele cemitério. Em 2023, um viajante resolveu visitar um cemitério histórico no Peru para explorar seu passado sombrio, mas não imaginava o que iria testemunhar. À distância segura, viu um grupo de figuras encapuzadas reunidas entre os túmulos, aparentemente realizando algum tipo de ritual. No início pareciam pessoas comuns, mas à medida que se moviam, suas formas se tornavam distorcidas, parecendo sombras em vez de corpos de verdade. Figuras encapuzadas em cemitérios há muito tempo são associadas a sociedades secretas, práticas ocultas e fenômenos sobrenaturais. Mas se elas não eram humanas, o que exatamente ele viu naquela noite? Número 10. Eles estão saindo. Em 2016, uma cena assustadora foi registrada e deixou os espectadores perplexos. Um homem caminhava pelo parque, falando ao telefone, quando uma figura sombria apareceu diretamente em seu caminho. Em vez de sair da frente, ela simplesmente desapareceu dentro dele. Foi nesse momento que tudo mudou. Seu corpo começou a se mover de forma estranha. Seus passos ficaram instáveis. Era como se algo tivesse assumido o controle. Se espíritos podem fazer isso com tanta facilidade, quantas vezes isso já pode ter acontecido sem ninguém perceber? Número 11. Eles viram no vídeo. Um grupo de amigos estava gravando um vídeo divertido, rindo e brincando como de costume. Tudo correu normalmente, até assistirem à gravação. Por apenas um instante, algo sinistro apareceu no fundo. Uma figura incrivelmente alta, muito acima das prateleiras, como se estivesse observando tudo de cima. Ninguém tinha visto nada durante a filmagem, mas claramente havia algo, ou alguém, ali. Talvez fosse um truque de iluminação, ou talvez fosse algo que não deveria ter sido visto. Uma coisa era certa: aquilo estava parado atrás deles o tempo todo. Número 12. O homem que sumiu. Um casal vinha escutando barulhos estranhos a noite inteira, mas nada poderia prepará-los para o que aconteceu em seguida. Quando estavam prestes a pegar no sono, um grito feminino rompeu o silêncio. Eles correram até o outro quarto e encontraram a cama vazia e algo agachado na janela. Tinha olhos brilhantes fixos neles, e num salto a criatura desapareceu na noite. Eles correram até a janela. Nada, nenhuma figura. Nenhum sinal do homem desaparecido. Aquilo não parecia uma presença fantasmagórica. Alguns acreditam que era algo muito pior. Talvez até um troca-peles. Número 13. O corredor fantasma. Durante uma partida de futebol no Brasil, os torcedores estavam empolgados, vibrando com o jogo. Mas então, algo completamente fora do comum aconteceu. Uma figura escura atravessou as arquibancadas correndo, desviando entre as fileiras de pessoas em uma velocidade impossível. O mais assustador, ninguém reagiu. Nenhuma cabeça virou. Ninguém deu passagem. Era como se ninguém ali pudesse vê-lo, exceto pela câmera que registrou tudo. Se aquilo não era uma pessoa, então o que era? Número 14. A menina flutuante. Duas garotas estavam sozinhas em casa quando uma delas notou algo parado na porta. Uma garotinha vestida com roupas antigas, olhando fixamente para dentro do cômodo. Mas havia algo errado. Ela não estava de pé. Ela flutuava. A menina fugiu imediatamente, o coração disparado. Quando se viraram para olhar de novo, viram a figura passando diante da janela do andar de cima. Num piscar de olhos, ela apareceu no andar de baixo. Alguns acreditam que era o espírito de uma criança presa naquela casa. Outros temem que era algo diferente, algo que estava imitando, à espera do momento certo para agir.
Número 15. O horror rastejante. Existem coisas que não deveriam ser vistas de perto. Em abril de 2021, surgiu uma filmagem perturbadora que deixou muita gente desconcertada. Uma criatura de cabelos longos e escuros foi vista rastejando por uma estrada de terra. À primeira vista, quase parecia humana, até que um segundo ângulo revelou sua forma absurda. As costas totalmente tortas, os movimentos espasmódicos e descoordenados. E então, seus olhos brilharam em vermelho. Seja lá o que fosse, definitivamente não era deste mundo. Alguns dizem que era um demônio, outros um espírito perdido entre dimensões. Mas uma coisa é certa, isso não deveria ser visto de perto. Número 16. O Vigia da Igreja. A igreja de St. Andrews deveria ser apenas mais uma daquelas construções antigas e abandonadas, mas para dois amigos que acampavam perto dela, em Kegworth, na Inglaterra, a experiência foi muito além do esperado. Construída em 1769 e deixada às traças por quase meio século, o lugar emanava uma presença impossível de ignorar. Enquanto exploravam, um estrondo ecoou dentro da estrutura. Eles entraram sem imaginar que já estavam sendo observados. Uma figura escura espreitava por trás de uma porta, invisível no momento, mas claramente visível depois, quando assistiram à gravação. Eles pensavam estar sozinhos, mas algo, nas ruínas daquela igreja, nunca foi embora. Número 17. Sai da frente. Um homem caminhava tranquilamente próximo a um conjunto de apartamentos quando, de repente, algo o empurrou com força. Ele tropeçou totalmente confuso, olhando ao redor, mas não havia ninguém ali. As câmeras de segurança, no entanto, contaram outra história. Um vulto escuro e ondulante surgiu logo antes do impacto. Seus movimentos não pareciam naturais, quase como se tivesse vida própria. Quando o vídeo chegou à internet, os comentários explodiram. Alguns disseram que aquele prédio já tinha histórico de atividades paranormais. Outros acreditavam que aquilo era um aviso, já que certos espíritos não gostam de visitantes inesperados. Número 18. A figura que desaparece. O instinto desse cara provavelmente salvou a vida dele. Um novo guarda florestal estava em patrulha rotineira quando um som estranho quebrou o silêncio. Ele apontou sua lanterna na direção do barulho e por uma fração de segundo viu algo. Era uma figura pequena, ágil, impossível de identificar. Seu cérebro tentava entender o que era, mas, antes que pudesse reagir, a coisa sumiu. Ele ficou paralisado, consciente de que não teria uma segunda chance para ver aquilo de novo. Algumas coisas são melhor deixadas no mistério. Então, ele fez o que parecia mais sensato. Saiu dali na hora. Número 19. O hóspede invisível. Durante anos, um resort abandonado permaneceu completamente vazio. Mas, quando foi finalmente reaberto, os novos ocupantes não esperavam receber companhia. Enquanto relaxavam no gramado, viram um rosto observando por uma janela de um dos quartos trancados. O problema? Aquele cômodo estava fechado há anos. Subiram imediatamente com o gerente. Lá dentro não havia ninguém. Nenhum sinal de presença, nenhuma pista. A segurança confirmou que ninguém desconhecido entrou no local. Então, quem ou o que estava os observando? Talvez certos lugares abandonados nunca estejam realmente vazios. Número 20. Pesadelo na floresta. Um cinegrafista caminhava por uma floresta à noite, com sua lanterna fraca tentando romper a escuridão. Quando apontou a luz entre as árvores, viu algo parado. Uma mulher vestida de branco, com os cabelos longos cobrindo quase todo o rosto. Mas havia algo profundamente errado nela. De repente, ela cuspiu um líquido vermelho escuro e virou a cabeça em um movimento assustadoramente rápido. No instante seguinte, avançou em uma velocidade impossível para um ser humano. A gravação termina abruptamente, antes que se saiba o que aconteceu com o homem. Mas do jeito que ela se moveu, escapar parecia fora de questão. Número 21. Férias arruinadas. O que era para ser apenas uma foto de casal durante as férias se transformou em algo arrepiante. Eles estavam em um campo aberto, registrando um momento tranquilo juntos. Mas a câmera captou algo que passou despercebido por eles. Uma figura pequena escondida na grama. Tinha o tamanho de uma criança, mas a vegetação não era alta o suficiente para esconder ninguém. E então, no vídeo, a figura começou a se mover em direção a eles, até mudar bruscamente de direção. Eles não viram nada no momento. Só quando revisaram a imagem é que perceberam que não estavam sozinhos naquele campo. Número 22. A freira que observa durante anos
Circularam histórias sobre seres estranhos nas florestas, rumores que muita gente ignorava. Mas um garoto curioso quis descobrir a verdade por conta própria. Enquanto andava por uma mata densa, sentiu uma presença incômoda. Ele não estava sozinho. Foi então que viu um rosto espiando lentamente por trás de uma árvore. Não era humano, não era animal. Lembrava uma freira, mas algo estava muito errado. Os olhos eram vazios, escuros e fixos. Estava observando ele, ou talvez o cervo próximo dali. Alguns acreditam que espíritos antigos perseguem humanos, e talvez fosse exatamente isso que estava acontecendo ali. Número 23. O fantasma atravessando a rua. Câmeras de segurança não mentem. E o que foi registrado do lado de fora de um supermercado em Pangasinan, nas Filipinas, no dia 20 de junho de 2018, deixou todos sem palavras. Uma figura sombria atravessava uma avenida movimentada. Os carros não paravam, não freavam, não desviavam. Porque não viam nada, mas as câmeras registraram perfeitamente. A entidade passou pela pista e desapareceu no ar. Alguns dizem que talvez estivesse tentando alcançar o entregador do outro lado da rua, antes de mudar de ideia. Número 24. O perseguidor brilhante. Um vídeo antigo e com qualidade precária ressurgiu recentemente na internet, deixando os espectadores desconfortáveis. Diferente dos vídeos modernos, esse veio de uma época em que editar imagens era quase impossível. E é exatamente isso que o torna tão perturbador. As imagens mostram um homem caminhando, mas ele não estava sozinho. Uma figura de pelos escuros o seguia nas sombras, com olhos que brilhavam de forma intensa. O formato era estranho, com orelhas pontudas e um olhar penetrante. Alguns juram que era um lobisomem. Outros acreditam que era um homem-cão. Mas se isso for verdade, o que aconteceu com o homem que foi seguido? Número 25. Alimentado pelo medo. Esse ser parecia se nutrir do medo de quem o filmava. Um rapaz estava fazendo um vlog em uma vila remota, mostrando a paisagem pacífica ao redor. Mas ao mover a câmera, algo chamou a atenção. Uma árvore ao longe parecia errada. De repente, ela se mexeu. De trás dela surgiu uma figura humanoide coberta de folhas. Ela não estava apenas camuflada. Estava escondida, esperando. E no momento em que percebeu que foi vista, começou a se mover em direção ao rapaz. Ele correu tomado pelo pânico. Mas será que essa foi a escolha certa? Alguns acreditam que criaturas assim sentem o medo. E quanto mais medo, mais forte elas ficam. Número 26. Alma perdida. Muita gente acredita que crianças conseguem ver o que os adultos não conseguem. E talvez este seja um desses casos. Uma família filmava os filhos brincando na floresta, registrando momentos felizes, até que as risadas se transformaram em gritos de pavor. As crianças correram direto para os pais com os olhos arregalados de medo. Sem entender o que estava acontecendo, os adultos foram revisar o vídeo e lá estava. Uma figura com aparência de senhora escondida entre as árvores os observava. Ela seguia as crianças discretamente até o momento em que elas fugiram. Alguns dizem que poderia ser uma alma perdida. Outros acham que era algo mais antigo, algo que habitava as sombras. Número 27. Não encare. Nem todo mundo teria a mesma sorte desse explorador. Um aventureiro urbano estava gravando dentro de uma casa abandonada no interior. Tudo parecia calmo, até que ele parou de repente. Do outro lado do cômodo, 2 olhos vermelhos brilhavam na escuridão. Uma figura estranha estava ali, imóvel. Por alguns segundos ninguém se mexeu. Então, sem aviso, a criatura se dissolveu nas sombras. O homem manteve a calma, segurando firme a lanterna e mantendo a câmera ligada. Ele não demonstrou medo. Mas se você um dia se encontrar em um lugar como esse, talvez não tenha a mesma sorte. Número 28. O espião da janela. Em 2020, na Nova Zelândia, um homem viu algo observando pela janela da cozinha. Quando se aproximou para ver melhor, percebeu que aquilo não era humano. Tinha o rosto de um lobo, colado contra o vidro, mas sua postura era absurdamente humana. O vídeo se espalhou rapidamente pela internet, gerando teorias e debates. Teria sido uma aparição real de um lobisomem? Uma coisa era certa: aqueles olhos brilhantes não pertenciam a nenhuma criatura comum. Número 29. O brincalhão invisível. Sempre olhe onde você vai se sentar. A gente já viu muitas pegadinhas em que alguém puxa a cadeira, mas o que foi registrado por uma câmera de segurança foi muito pior. Um homem ia se sentar
quando a cadeira simplesmente se afastou sozinha. Ele caiu direto no chão sem entender nada. Alguns disseram que foi um tropeço, mas outros acreditam que havia algo invisível ali. Algum tipo de espírito brincalhão ou entidade travessa. Independente da explicação, o vídeo fez todo mundo questionar a realidade. Da próxima vez que for sentar, talvez seja bom dar uma conferida antes. Número 30. O campo proibido. A má visão desse rapaz provavelmente o salvou de algo muito pior. Um jovem curioso decidiu investigar um campo abandonado que ninguém ousava entrar. Com uma lanterna em mãos, foi explorar. A noite estava tranquila, apenas o vento soprando. Em determinado momento, ele pensou ter visto algo perto de uma árvore, mas ignorou. Mais tarde, ao revisar o vídeo, a verdade apareceu. Uma figura humanoide estava lá o tempo todo, perfeitamente camuflada na escuridão. Mas os olhos brilhantes denunciavam sua presença. Se ele tivesse ficado só mais um segundo, talvez não estivesse aqui para contar. Número 31. O perseguidor pálido. Um vlogger do Vietnã estava registrando sua viagem de acampamento enquanto atravessava uma floresta. Tudo parecia tranquilo, até que algo chamou sua atenção. Uma figura extremamente pálida parada à distância. Os moradores da região já contavam histórias estranhas sobre aquele lugar, mas ele nunca tinha levado a sério. Até aquele momento. Quando a criatura se moveu rapidamente, o instinto falou mais alto. Ele correu. Mas não importava o quanto avançasse. Toda vez que olhava para trás, ela ainda estava lá, acompanhando seu ritmo. Ele nunca olhou para trás tempo suficiente para ver o que era. E talvez, justamente por isso, conseguiu escapar. Seja lá o que fosse, não ia desistir tão fácil. Número 32. A aparição no estacionamento. Um segurança noturno no shopping San Pedro, na Costa Rica, capturou uma cena arrepiante com sua câmera. Uma figura escura se aproximava de um homem no estacionamento. No exato momento em que ele se virava, como se pressentisse algo, a entidade desaparecia no ar. Quando o vídeo se espalhou, ex-funcionários começaram a contar suas próprias experiências estranhas naquele lugar. O shopping já era conhecido por boatos de assombrações, principalmente por causa de um evento trágico que aconteceu no quarto andar anos antes. Dizem que, se você sentir algo atrás de você por lá, é melhor não se virar. Número 33. O perseguidor de sombras. Um homem voltava para casa de bicicleta quando notou algo estranho. Uma sombra alta se aproximava, direto em sua direção. O medo bateu e ele desviou bruscamente, tentando despistar o que quer que fosse aquilo. Mas, estranhamente, naquele momento, a figura desapareceu da câmera. Ele não quis arriscar. Largou a bicicleta e correu. Só depois, quando já estava longe, a entidade sombria reapareceu, indo na direção contrária. Muitos acreditam que ele teve sorte, porque quando algo assim decide seguir você, escapar nem sempre é uma opção. Número 34. Pesadelo encoberto. Uma mulher já vinha enfrentando experiências estranhas havia algum tempo, mas certa noite tudo piorou. Deitada na cama, de repente ela percebeu que não conseguia se mover, nem respirar. Tentou gritar, mas a língua parecia presa, como se algo a segurasse ali. Parecia paralisia do sono, mas era muito pior. Quando finalmente conseguiu se libertar e levantar, viu uma figura negra, de pé, se virando lentamente para encará-la. Era toda envolta em sombras, menos o rosto. Talvez fosse essa presença que a deixava congelada de medo noite após noite. Número 35. O visitante do Natal. Durante uma missa de Natal, um homem filmava a cerimônia religiosa, registrando os momentos com os fiéis. Mas ao assistir ao vídeo depois, algo chamou a atenção. Entre a multidão alegre, havia uma figura pálida, com olhos fundos, parada e imóvel. Seu rosto parecia vazio, quase artificial. Ninguém se lembrava de ter visto alguém assim ali. Nenhum dos presentes havia notado, exceto o padre mais antigo da igreja. Foi então que veio a revelação. Aquela mulher já havia trabalhado na paróquia, mas havia falecido há anos. Se era realmente ela, talvez tenha voltado só para assistir a mais uma missa. Número 36. O segredo da cela. Um grupo de amigos resolveu passar a noite em uma antiga cadeia do condado, abandonada há anos. Era só por diversão. Fizeram até uma paródia de caçadores de fantasmas, sem esperar nada real. Mas depois, enquanto editavam o vídeo, perceberam algo sinistro. Dentro de uma cela trancada, usada apenas como depósito, aparecia um rosto. Uma figura observava através da janelinha. O problema? Só havia 3 pessoas ali naquela noite.
e nenhuma delas se parecia com aquele rosto. Parecia um homem com a boca aberta num grito congelado. Quando um dos amigos passou em frente à cela, a figura simplesmente desapareceu. Número 37. A forma na escuridão. Os novos moradores de uma casa começaram a ouvir barulhos estranhos durante a noite. Para entender o que estava acontecendo, instalaram câmeras. O que captaram foi mais assustador do que imaginavam. Atrás do portãozinho de segurança infantil, uma forma pálida e enevoada apareceu. Ela mudava de forma, se transformava e então sumia. Tinha o contorno de uma pessoa, mas nada nela parecia humano. Alguns disseram que podia ser apenas um efeito de luz. Mas numa casa com quase 100 anos de idade, essa explicação não convenceu ninguém. Outras pessoas que passaram por ali relataram sombras estranhas, e até a aparição de um homem de azul e uma menina. Talvez agora os novos moradores tenham encontrado um deles. Número 38. O inquilino invisível. Um homem morando sozinho em um pequeno apartamento em Tóquio já tinha se acostumado com alguns eventos estranhos. Mas, certa noite, um barulho alto na cozinha quebrou o silêncio. Os pratos estavam todos quebrados no chão. A princípio, pensou que fosse mais um tremor de terra, mas então se lembrou. Já era a segunda ou terceira vez que portas se abriam sozinhas, objetos mudavam de lugar e sombras apareciam onde ninguém estava. Muitos acreditam que poderia ser o espírito de uma mulher que viveu ali, e nunca foi embora. Talvez nem tenha percebido que morreu. Número 39. Não ouça! Algumas lendas dizem que certas músicas podem invocar espíritos, e um homem pode ter provado isso. Enquanto voltava para casa, ele gravava a si mesmo cantando. Mas, ao atravessar uma poça, algo mudou. Uma figura surgiu atrás dele. Alta, bípede e com movimentos estranhos, ela começou a segui-lo. O mais curioso é que ele só a via pela câmera. Nunca olhou diretamente. Alguns dizem que foi isso que o salvou. Porque se você encarar esse tipo de entidade nos olhos, talvez não volte. Número 40. A mulher que espera atalhos costumam parecer boas ideias. Até você descobrir por que estão sempre vazios. Em uma noite qualquer, um homem pegou um caminho deserto e se deparou com uma mulher vestida de branco, segurando um bastão. Ela andava estranho, como se estivesse ferida no pé. Algo nela parecia profundamente errado. Sem pensar duas vezes, ele acelerou e foi embora dali o mais rápido possível. Mais tarde, soube da história. Anos atrás, uma mulher sofreu um acidente naquela estrada. Gritou por ajuda, mas ninguém parou. Ela nunca saiu de lá. E agora, dizem que ainda espera. O mundo está cheio de coisas que desafiam a lógica. Aparições, figuras sombrias, presenças que não conseguimos explicar. Talvez nunca saibamos o que realmente está por trás desses encontros assustadores. Mas uma coisa é certa. Depois de assistir a tudo isso, vai ser difícil encarar a escuridão da mesma forma. E agora eu quero saber, qual desses casos te deixou mais arrepiado? Já passou por alguma situação parecida ou conhece alguém que tenha vivido algo assim? Comenta aí embaixo. Vou ficar de olho nos relatos. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!